Boa noite, galera. Mais uma live do Summit de Inteligência Artificial 2026, que acontece na cidade de Joinville, em Santa Catarina, no Ágora Tech Park, no Perini Business Park, ao vivo, aqui com o nosso palestrante confirmado, Roger Medic, e com a participação especial do Zé Butti, galera. Então, quem estiver assistindo, já manda a sua pergunta aqui para o Roger e para o Zé. E vamos conhecer um pouquinho mais, né, do nosso palestrante confirmado, Roger, que é futurista, estrategista em IA, empreendedor, founder. Mas eu quero ouvir de você, amigo. Boa noite, bem-vindo e muito obrigada por estar aqui. Muito boa noite a todo mundo que está assistindo e que vai assistir também, né, em outro horário. É um prazer poder colaborar e compartilhar um pouquinho aqui do que a gente vem falando, fazendo, e inclusive a gente está aqui dentro do Agora Tech Park, nesse ambiente onde eu estou aqui junto com o meu colega Zé Botti. Nós estamos no Lab de IA, então vai ser um prazer poder compartilhar um pouquinho da nossa visão, o que que a gente está fazendo, né, falar um pouquinho do tema da palestra que eu vou fazer esse ano no Summit. Então, obrigado aí pelo convite e seguimos. Imagina. E já vamos começar por esse tema, né? Esse ano, né, que é o terceiro ano do Summit de Inteligência Artificial, Roger, qual vai ser o tema da tua palestra? Bom, o tema da minha palestra desse ano vai ser sobre organizações agênticas. O que é isso? Bom, O que que é uma isso? organ... é, que bicho é esse, né? Então, organizações agênticas é um nome, uma nomenclatura, e tem várias, na verdade, né? Mas é um pouquinho do que eu estou estudando, é o conteúdo aqui do meu quinto livro que eu estou falando, que eu estou escrevendo e estudando muito sobre isso. Se nós estamos na era da IA, e esse ano está sendo, né, o ano dos agentes de IA, e a partir do momento que as empresas, as organizações começam a implementar os seus agentes dentro da empresa, a empresa começa a se tornar uma organização agêntica, onde você tem pessoas com agentes de IA. Então esse, a grosso modo, é o tema que eu vou abordar, e a gente já tem vários exemplos, inclusive de algumas empresas aqui no Brasil, empresas fora do Brasil, e é uma tendência, ao meu ver, que vai estar cada vez mais sendo adotado pelas empresas, né? Então a gente costuma dizer que no futuro existirão dois tipos de empresas: as empresas que estão na era da IA, que estão com agentes, e as empresas que vão ficar para trás nessa jornada, né? Assim como o Bill Gates falava já que no futuro, isso há 20 anos atrás, ele falava o seguinte: no futuro bancos não serão necessários, mas serviços bancários sim, né? E se a gente olhar 20 anos atrás, né, para agora, é um pouquinho do que a gente viu. Então, os serviços bancários são cada vez mais necessários, mas os bancos praticamente, né, estão deixando de existir da forma como eram antes, né? Você tem aí o digital sendo um banco, né, transformando então o contexto. Então é um pouquinho disso que a gente vai falar, né, trazendo esses exemplos de empresas que já estão sendo consideradas organizações agênticas, né? Vamos pegar aqui o exemplo do iFood no Brasil. O iFood tem cerca de 8 mil colaboradores, 7, 8 mil colaboradores, e ele já tem mais de 9 mil agentes na sua operação. Então, ou seja, tem mais agentes IA do que colaboradores humanos, né? Então é um pouquinho disso que a gente vai abordar. Olha, interessante. Esse papo vai render hoje, né? Deixa eu perguntar para o Zé Vai. Butti aqui, deixa eu botar ele aqui, ó, galera. Já está Fala, preparado para a Zé. Copa? Roger, Boa. já tem aqui com a gente o Ricardo Werner. Ele está dando aqui boa noite. Boa noite, Ricardo. Bem-vindo aqui à live do Summit de Inteligência Boa. Artificial. Muito bom. Olha só, essa questão de organizações agênticas. Tu falando, de repente, muitas pessoas pensam que são para big techs, para grandes empresas, mas qual é o porte de uma empresa para poder já adotar, implementar esse sistema de inteligência artificial? Boa pergunta, boa pergunta. Na verdade, a era da IA, ela quebrou um pouco.
essa questão de somente empresas médias e grandes conseguem implementar tecnologias, né? A gente viu que a adoção do ChatGPT, por exemplo, foi, né, a aplicação, o aplicativo que teve uma adoção mais rápida, inclusive, do que o Instagram, do que o TikTok e outras tecnologias. Então, ele virou realmente uma, uma solução, uma tecnologia que teve uma adesão muito grande e é a primeira vez na história que a gente tem uma tecnologia que ela não deixa nenhuma geração de fora, inclusive. Ela não tem nenhuma exclusão de classe social, seja, né, de pessoas mais novas, pessoas mais velhas, enfim. Virou uma tecnologia que é simples de usar. Então, isso faz com que qualquer tipo de empresa consiga implementar. Então, seja uma empresa de um autônomo, uma empresa de uma pessoa só, seja uma empresa de 50 colaboradores, 200 mil colaboradores, tanto faz. Então, não é uma tecnologia específica que médias e grandes empresas, como a gente teve outras tecnologias anteriores, né, que você nem todas as empresas poderiam ter, né, condições de, por exemplo, ir para um ambiente na nuvem, né, levar todo o seu negócio para a cloud, por exemplo, né, colocar e implementar um ERP 100% na nuvem. Então você tinha investimentos muito mais altos e agora é totalmente diferente, inclusive, né, com soluções dependendo do porte que você precisa implementar, soluções free, muitas vezes sem custo, ou um custo muito abaixo de zero. Ou, por exemplo, se você tem uma conta de uma ferramenta chat, por exemplo, o GPT Pro, né, com US$ 20 por mês, você pode criar vários agentes ali. Então, um custo relativamente muito baixo que está à disposição de qualquer pessoa, literalmente. Então, e falando de empresas, obviamente, esse custo é um custo muito baixo, né? Uhum, entendi. Então, é a democratização da inteligência artificial, essa era que a gente está vivendo, é isso? Democratização. A inteligência artificial, né, ela foi democratizada a partir de 2022 com o lançamento do ChatGPT, né? O ChatGPT é uma delas, né? Não é a única, mas é uma delas que popularizou e que realmente tornou a tecnologia mainstream, a gente fala, né? Mainstream significa estar ao alcance de muitas pessoas ao mesmo tempo. Diferente se nós pegar, por exemplo, um óculos de realidade virtual. Até a gente tem um aqui, um óculos de realidade virtual, ele é uma tecnologia, mas poxa, para você usar o óculos de realidade virtual, você precisa ter o equipamento. É um equipamento que custa 7, 8 mil reais, então ele não se torna mainstream. Mas, por exemplo, a inteligência artificial, com um simples smartphone ou um computador que a gente já tinha, a gente já faz o uso da tecnologia. Então, teoricamente, você não precisa comprar nenhum equipamento específico para usar. E isso foi legal, né? Até a questão da própria poder computacional, né? O nosso smartphone hoje ele tem esse poder computacional e que você pode rodar ali o ChatGPT, né? Toda aquela imensidão tecnológica que está à disposição a um clique de distância. Então, por É isso que ela se verdade, tornou mainstream, né? é verdade. E basta a galera se educar, né, com inteligência artificial, porque o futuro que se falava alguns anos atrás já veio, já estamos aí, né? Sim, E vamos até perguntar para a galera, que convida a galera que tiver aqui, ó, o Ricardo está aqui com a gente. boa. Galera, comentar aqui, mandar sua pergunta aqui para o Roger, para o Zé Butti aqui, que eu vou pedir, Roger, para te falar um pouquinho sobre o Zé Butti, quem é ele? Quem é o Zé Botti? Bom, o Zé Botti, na verdade, né, nas últimas semanas eu tenho feito alguns vídeos aí, quem me segue lá no Instagram tem visto, né? Pena que o Samuel não está aqui hoje, o Samuel é o nosso colega aqui da Robotics, né, que é proprietária do robô, inclusive, e aluga, inclusive, né, para empresas, para eventos e tudo mais. Só que a vinda deles aqui como um parceiro para o Lab foi justamente a gente começar a pesquisar aplicações em que a gente vai ver cada vez mais também uma outra tendência, né? Quando a gente fala de futurismo, de tecnologias emergentes, de futuro, a aplicação dos humanoides. A gente vai ver cada vez mais os humanoides no nosso dia a dia. Então, quando a gente olha principalmente, né, Estados Unidos, na China,
a corrida dos humanoides, e ela já começou há um bom tempo já. Então aqui a gente tem um humanoide que é da empresa Unitree, né? A Unitree é uma das fabricantes de robôs chinesas, né? A gente tem mais de 50 fabricantes hoje no mundo inteiro de robôs humanoide, para a gente ver que é uma tendência, né, de implementação. E essa versão que a gente tem aqui é uma versão mais educacional. Ela não tem aplicações tão robustas, né, para a indústria, porque é um equipamento voltado para fins educacionais mesmo, um pouquinho mais limitado ali. Mas já dá uma ideia do que vem pela frente. Então, se a gente olhar algumas empresas, algumas indústrias, principalmente nos Estados Unidos e na própria China, a gente já vê aplicações desses humanoides na indústria mesmo, né? Tem uma palestra que eu falo sobre a indústria 5.0 e uma parte desse assunto, desse tema, inclusive está aqui na TV rodando, casualmente agora aqui uma fábrica da Tesla ali vai passar no vídeo. Então, se a gente olhar dentro desse conceito da indústria 5.0, a gente vai ver que dentro do ambiente industrial é 100% automatizado, é hiperautomação, né? Você empregar máquinas, equipamentos, eh, onde antes você tinha mão de obra humana. Mas por que isso está acontecendo agora? Então, é porque uma delas, mão de obra está ficando cada vez mais escassa, a mão de obra humana, né? Existe duas pesquisas, inclusive, que eu trago nas minhas palestras. Então, se nós pegarmos o estudo do mercado americano, da indústria de manufatura americana, o estoque de mão de obra, ou seja, pessoas, o estoque significa pessoas que estão aguardando uma vaga. Ele já é negativo nos Estados Unidos a partir de 2020. Então, significa que a indústria tem vagas e não tem pessoas para preencher. No Brasil, o nosso estoque de mão de obra já é negativo desde 2018, antes da pandemia, inclusive. Então, o que acontece? A indústria precisa de mão de obra para continuar a produção, né, das suas máquinas, equipamentos, linhas de produção. E como é que você resolve esse problema de falta de mão de obra? Então, por isso que a gente começa a ver a aceleração agora da automação, realmente, da aplicação dos robôs cada vez mais. Por um lado, a tecnologia ficando mais barato, por outro lado, o treinamento dos robôs também ficou muito mais rápido, né? Uma tecnologia, por exemplo, que a NVIDIA lançou há 2 anos atrás, de treinamento de robôs, porque antes, qual que é o grande desafio? É você pegar um robô humanoide desse, por exemplo, e você treinar ele para ele substituir ou fazer uma tarefa de um humano ali na linha de produção. Então é um desafio, era um desafio muito grande há 2 anos atrás. Aí o que a NVIDIA fez? Ela lançou uma tecnologia em que ela visualizando um vídeo daquele processo que é feito pelo humano, o robô acaba aprendendo através desse vídeo repetitivo. Então, por exemplo, com 32 horas de vídeo, o robô aprende cerca de 42 anos de trabalho. Então, isso fez com que viabilizasse essa velocidade do aprendizado dos robôs, né? Imagina, então, se eu tenho um exército de robôs lá, 20 robôs, um robô aprendendo, você replica isso para os 20. Então, do dia para a noite, você tem uma mão de obra muito rápida de forma robotizada. Esse foi um ponto. E segundo, então, veja que eu tenho essa necessidade do mercado, por outro lado, a tecnologia ela está ficando cada vez mais barata. Então, por exemplo, esse robô que a gente está vendo aqui é um robô que lá fora custa 16 mil dólares. Né? 16 mil dólares, claro, que a gente for trazer para o Brasil, ele vai ser multiplicado aí por 5. Então, nós estamos falando de quase 200 mil reais. Então, ainda não viabiliza. Né? E, por outro lado, o treinamento dos robôs que também já foi resolvido. Né? Então, a gente tem a tempestade perfeita, digamos assim. E aí, quando a gente olha para o movimento, e aí um pouquinho do trabalho, né, que você perguntou antes de nós entrarmos na live, mas me fala um pouquinho sobre o futurismo, o que que é futurista? É Isso, a eu te gente olhar para perguntei que essas... eu vi bem no teu título, de cara, assim, futurista. E muitas pessoas, como eu, talvez acreditam que saiba o que é e não, né? E até queria comentar antes de tu falar do futurismo, porque a maior massa da população nunca viu ainda de perto um robô humanoide, por exemplo. Uhum. No Summit de Inteligência Artificial, quando eu vi pela primeira vez,
foi um choque de realidade. Foi aquela coisa, nossa, aquilo que a gente vê na internet está aqui de verdade, está aqui presente. Então, né, convidamos a todos a vir ao Summit de Inteligência Artificial, conhecer o Zé Butti, a palestra do A gente Roger. vai ter 4 humanoides aqui e 3 cão-robô. Vão ser 7. Então, 4 humanoides. 4 humanoides e 3 cão-robô, que é aquele cachorro-robô lá. Sim, olha só, gente. Então, Mas, foi um choque de realidade para mim, Roger, estou te contando, porque é para a grande massa, né? Quando a gente se dá de cara com a inteligência artificial. E vamos, então, aqui e continuar. é Eu tão quero, né? legal, é tão bacana, porque na semana retrasada a gente foi para São Bento do Sul, que é a cidade aqui, teve o Summit lá também, não de IA, mas foi um Summit que eles organizam lá do Planalto Norte, e a gente foi com o Zé. A gente foi A gente andou no meio da cidade lá, sensacional. A gente foi numa indústria justamente visitar uma indústria e as pessoas dentro da indústria foi interessante porque uma das pessoas falou assim, né, uma pessoa mais de idade e tal, ela falou: "Nossa, não é que ele existe, eu só via no TikTok". Então, e aí tem pessoas que estavam com medo de chegar perto, ou seja, o objetivo foi justamente a gente socializar, né, fazer a socialização da tecnologia. Então foi muito legal. E aí a criançada já é diferente, a criançada já acha bonito, já chega perto, já abraça e aí ele tem alguns movimentos, ele faz danças e tal, mas é justamente essa socialização. E a gente agora que está pilotando aqui, né, usando ele no dia a dia, a gente começa a entender, poxa, quanta aplicação a gente consegue colocar um robô desse, né, para nos ajudar no trabalho repetitivo, principalmente no ambiente industrial, né, que tem trabalhos mais repetitivos, que são trabalhos mais insalubres, né, de levantamento de peso. Então, a gente vai ver cada vez mais isso acontecendo. Tanto é que, juntando um pouquinho de futurismo e tendências, né, a própria Tesla, por exemplo, na fábrica de Fremont, na Califórnia, onde ela fazia o Model X, que é o Tesla Model X, ela fechou a linha de produção do Model X para fabricar o Atlas, que é o robô humanoide da Tesla. Né? Então, imagina, eles estavam fabricando carro numa linha de produção e agora eles vão passar a fabricar robôs. Né? Eles querem fabricar cerca de 1 milhão de robôs por ano nessa linha de produção, onde antes fazia carro. E por quê? Porque montar um robô e montar um carro elétrico, por exemplo, é muito, muito parecido o processo industrial. Então, a gente vai ver cada vez mais esses robôs chegando aqui no nosso dia a dia. Aqui no Brasil, eu acho que vai demorar um pouquinho mais, mas se a gente acompanhar aí no mundo inteiro, você vai ver que Estados Unidos, na China, principalmente, existe essa corrida, né, de você implementar essas tecnologias aí. Essa visão, no caso, é o futurismo? É ser futurista? Agora traz para a gente, por Também, favor, também. Roger. O futurismo tem a ver assim com tendências, né? Então, o que que é possível, o que que é plausível? Então, existem algumas formas de você estudar o que que é o futuro, o que que vai ser o futuro, como que vai ser, né? Olhando para tendências, comportamentos, eh, e aí existem algumas formas de a gente entender, poxa, tem tecnologias que vão se tornar mainstream, por exemplo, ou tem tecnologias que vão ser apenas hype e não vão ser adotadas. Então, por exemplo, se a gente pegar a realidade virtual, né, algum tempo atrás, por exemplo, há 2 anos atrás, aí, né, a própria Meta investiu 80 bilhões em pesquisa e desenvolvimento e foi uma tecnologia que não foi para frente, porque né, era um hype, uma tendência, mas não pegou. Então, a gente tem que entender, tem formas de olhar para o futuro, né, para saber aquilo que é tendência e que realmente vai ser implementado, vai ser adotado em larga escala, e tem tecnologias que elas são mais restritivas, né, que não vai cair no gosto do povo, digamos assim, né? Então, existem algumas formas de estudar isso, né, sobre o futurismo, né? E tem muitas coisas que a gente estuda sobre futurismo e tenta antecipar o futuro. Então, por exemplo, quando você faz combinação de tecnologias, né, existe um gráfico chamado de scenario, future scenario, ou seja, cenários futuros, onde você junta 2 ou 3 cenários e aí a partir disso você faz algumas análises para dizer, poxa, como que seria um dinheiro 2.0? Como que seria um humano 2.0?
como que eu posso fazer um processo de fabricação diferente? Né? Então, você junta duas, três tecnologias e você consegue criar isso. Né? Então, por exemplo, a realidade virtual, como que ela surgiu? Então, você tem lá computação em nuvem, você tem óculos de realidade virtual, você tem inteligência artificial e você tem o 4G, por exemplo. Então, quando você junta essas tecnologias, você consegue criar essas soluções novas. E quando você cria essas novas soluções, poxa, como que isso impacta o dia a dia? Nas empresas, nos negócios, nos setores, né? Se a gente olhar alguns passos atrás, por exemplo, vamos pegar o caso do Uber, vamos pegar o caso do Spotify, vamos pegar essas tecnologias. Alguém pensou lá atrás, poxa, se eu juntar duas, três tecnologias, eu posso criar algo diferente no mercado. Então, isso é você entender as tecnologias, o funcionamento delas e o impacto disso nos modelos de negócio, né, em como que eu posso fazer. E aí, quando a gente fala de startups, empreendedores que são mais disruptivos, eles olham assim, poxa, como que eu posso fazer esse trabalho que é feito hoje, ou como que eu posso entrar no mercado fazendo 10 vezes mais barato, mais rápido, né? E que chegue a um maior número de pessoas. Então você vai juntar tecnologias para isso. E isso é um pouquinho do futurismo, né? Você trabalhar com essas tecnologias, fazer esses desenhos e cenários e, poxa, não, legal, isso aqui faz sentido, isso aqui viabiliza, porque tem algumas coisas que não viabilizam ainda. São Sim. legais, enfim, mas, por exemplo, se é uma solução que depende do 5G, por exemplo, no Brasil, o carro autônomo, 100% autônomo, viabilizaria? Entenda que o carro autônomo já existe, mas a nossa infraestrutura de 5G ainda não está preparada. Então, se um carro autônomo precisar de 5G no Brasil, por exemplo, não vai rodar. Mas veja que o carro autônomo lá fora já funciona. Por quê? Porque já tem o 5G, né, em várias cidades. Então, esse é um exemplo. Então, aqui pode ser que demore muito Entendi. mais tempo para vir, entendeu? Eu entendi. Eu quero saber se a galera que está assistindo essa live aqui, que é uma live pré-Summit de Inteligência Artificial, entendeu? Me remeteu a uma frase que é de Peter Drucker, né? A melhor maneira de prever o futuro é criá-lo, né? Como tu falou, né? Isso, Utilizando uma visão de uma empresa que faz determinada solução, outra faz determinada solução, unindo, né? Transforma, inova e com disrupção. Roger, deixa eu agradecer aqui, porque o Summit de Inteligência Artificial tem patrocinadores. Então, vamos agradecer ao ah, Armazém boa, Cloud. boa. Vamos agradecer aqui ao Armazém Cloud, ao Marcos Stefano, à Conta Azul, a Genpact, empresa que é da Espanha, né, Roger? Se eu não me engano. Isso. A Sirion Technologies, a TOTUS, ArcelorMittal Brasil, o Grupo Unimed Santa Catarina, a Condor e a Chus são patrocinadores no terceiro ano do Summit de Inteligência Artificial. A gente tem o nosso idealizador, que é o Dieter Borgert, né, Roger? Hoje ele não está Isso. aqui com a gente, mas ele costuma participar das lives, então ele é o grande idealizador do Summit. E o idealizador e a realização é da que assiste do Agora Tech Park e do Nexus, aí Campus, que é aí aonde você está. E a gente já vai falar sobre isso, certo? Boa, E a boa. gente tem também apoio institucional de várias empresas, tá, pessoal? Então, rapidinho, vamos lá. Silva Santana e Teston Advogados, a Rubix, Joinville e Reação Convention, a CAT, a CIG, o Núcleo de Tecnologia e Inovação, a ND+, a Certify, a cidade de Joinville, a Zicker vai trazer novamente esse ano os carros aqui para o Summit, SESI, Senai e El, Portal Economia SC, Abria, Norpem, Perini Business Park, que é o local onde fica o Ágora, e fica concentrado várias empresas no Distrito Industrial de Joinville. Então, aí no Perini, que eu fiquei sabendo, Roger, tem cerca de 2% do PIB de Santa Catarina. Né? É isso, se eu não me engano, né? Isso, isso. Nós estamos aqui no ambiente, né, no Perini Business Park, abriga aí cerca de. Ele tem 2.800.000 metros quadrados de área, são mais de 350 empresas aqui dentro,
né? Chega a picos de 12 a 15 mil pessoas por dia que transitam aqui dentro. E estamos falando de um faturamento de cerca de 2% do PIB do estado e 20% do PIB de Joinville. Então é realmente aí um ambiente aqui de muitos negócios, muitas empresas, inclusive, que exportam muita tecnologia para fora do Brasil, empresas de fora, multinacionais que estão aqui dentro. Então é um ambiente muito legal, muito propício à inovação, e por isso, obviamente, que nós estamos aqui dentro dessa infraestrutura aqui. E o melhor summit de inteligência artificial, que já é o maior ecossistema de IA da América Latina, tem que ser feito no melhor local, né, Roger? Tem o Boa. apoio também, galera, do Clube Bora Fazer, do Fuscal da Advocacia, Coopere, Inovale, Senac Hub, do Vino, ProStage, Associação Internacional de Inteligência Artificial, Grupo Altec, GC9, Jovem Pan, CERT, Robotics V0, Núcleo de Soluções em Negócios 115 e o Desk. E, Roger, vamos falar aqui um pouquinho. A gente falou que você está no Nexus, hoje você coordena um lab de IA aí dentro, né? Isso, isso. Nós estamos, na verdade, Eu aqui tive dentro aí, da. sim, Pode concluir a pergunta. eu tive aí conhecendo o Nexus ontem. Tava o Vinícius, se eu não me engano, ele me explicou tudo certinho. Aí, mais à noite também tinha uma palestra aí dentro. Ele me explicou certinho o que que o Lab faz e a intenção. Aí eu quero ouvir de ti, que é o coordenador do. E também para a galera conhecer, né? O que tem Claro. disponível para startup, para empreendedores, para a galera tirar sua ideia do papel, né? Boa, boa. Então, nós estamos aqui dentro desse ambiente. Eu até vou tentar girar a câmera aqui, ó. Esse aqui é o Lab de A. Temos aqui essa infraestrutura que é justamente ela foi montada para a gente tangibilizar o uso e aplicação da inteligência artificial. Então, dentro do lab dessa infraestrutura, a gente tem aqui, obviamente, toda a necessidade que a gente precisa para aplicações, desenvolvimento de soluções de IA, desde processamento de GPUs, inclusive através de parceiros como a gente tem a Oracle, a NVIDIA, enfim. Dentro do Lab, a gente tem aqui cerca de 8 verticais que a gente desenvolve projetos com especialistas, dentre elas no agro, na indústria 5.0, na saúde, computação visual, computação quântica. Então, são tecnologias, são verticais tecnológicas que usam as transversais dos LLMs, da IA generativa, para justamente desenvolver projetos de IA. Então, como nós temos aqui a academia, né, inclusive a UFSC, que é aqui na frente, nós temos a parceria com as outras entidades educacionais, nós temos as indústrias aqui dentro estabelecidas, e muitas vezes, quando a gente fala de pesquisa e desenvolvimento, tem muita coisa interessante que fica, muitas vezes, engavetado e não vira PIB. Então, alguém precisa fazer, muitas vezes, essa conexão entre o mercado, necessidade do mercado, e a academia que está lá pesquisando, estudando sobre essas tecnologias novas. E o papel do Lab é justamente fazer essa ponte, fazer essa conexão, né? Como que a gente transforma essa pesquisa e desenvolvimento em soluções que o mercado está demandando. Então, esse é o nosso papel aqui, é tornar a IA tangível, tangibilizar a inteligência artificial, né? E para isso, então, a gente tem aqui metodologias, a gente tem mestrandos, a gente tem doutorandos, a gente tem os bolsistas, né? A gente tem toda uma governança do Lab, né? Que obviamente é coordenada pelos fundadores aqui do AI Campus Nexus, né? O Dieter Fuscaldo, o Parpinelli, é o time de governança, o Aldo também. E aí a coordenação dos projetos passa, né, junto comigo aqui, a gente operacionaliza esses projetos no dia a dia. Então, existem algumas formas de poder participar aqui do Lab. Uma delas é, obviamente, sugerindo ideias e projetos. A segunda delas é o programa voltado para empresas, onde empresas trazem os seus problemas, as suas necessidades, certo? E a gente tem também aqui outros dois que são, um deles é o programa de
aceleração e incubação de startups que querem justamente passar a usar a inteligência artificial. E a gente tem também o programa dos mantenedores, né, que são as empresas que a gente tem aí três modelos, três modalidades de participação de mantenedor, e cada um desses planos de mantenedores tem aí os seus produtos e serviços que eles obtêm, obviamente, por ser um mantenedor, né, os privilégios de estar dentro do lab. E a gente costuma dizer que, não só costuma dizer, mas os números comprovam isso, né, entre fazer um projeto pelo lab e contratar um projeto fora, por exemplo, pelo lab a gente tem benefícios que a gente fala do saving, né, que pode chegar aí a cerca de 66% mais barato do que contratar no mercado. Então, justamente por ser um lab, por ser um instituto sem fins lucrativos, a gente tem vários benefícios fiscais quanto a isso, né? Principalmente empresas do lucro real. Então, é uma vantagem bastante grande, né, de usar toda essa infraestrutura aqui do lab para desenvolver projetos nessa área. Sem contar, obviamente, os especialistas que fazem parte, né, desse grupo, os doutores, os mestrandos. Então, você tem alta capacidade técnica para ajudar justamente a acelerar esses projetos. E para finalizar, falando um pouquinho do Lab, a gente tem os princípios, inclusive, dentro dos princípios, né, são 12. O primeiro deles é a IA a serviço das pessoas. Depois a gente tem aqui que dados, né, é o combustível, então a gente trata justamente o dado como uma parte bastante sagrada. A gente tem aqui o problema sempre antes da solução, então a gente entende a necessidade para depois a gente escolher a melhor tecnologia. E um deles também que eu gosto de falar, dentre os 12, é governança antes da escala, né? Falando de inteligência artificial, a gente precisa falar de governança. E quando a gente fala de governança, até para desmistificar um pouquinho sobre a palavra governança, muitas vezes ela assusta, porque algumas pessoas confundem com ser burocracia ou ser algo que vai travar o processo, e não, é na verdade bem o contrário, né? Então, a gente leva bastante a sério aqui a questão da governança dos projetos de IA, que tem a ver principalmente com governança de dados, começando com governança de dados, para depois a gente sim falar de governança dos modelos, como que você está usando os dados, quais dados você está usando, de que forma se está usando de forma ética ou não. Então, tem uma série de questões aí que precisam ser sempre discutidas, né, quando a gente fala principalmente de projetos de IA. Né, a gente viu aí nas últimas 2 semanas, principalmente, né, vazamento de dados. Uma delas que foi da Smart Fit, que é pública, então a gente pode falar que é um caso, né, que, pô, não teve governança mínima ali sobre o uso de uma catraca que fazia a liberação das pessoas para entrar na academia, por exemplo. Né, e aí acabou vazando os CPFs e informações das pessoas matriculadas. E a outra foi, né, por Isso incrível é que bem pareça, perigoso, né? muito, muito. Né? E a outra foi, por exemplo, do iFood, que aconteceu em 2025, no final, mas só semana passada, né, até que, enfim, foi comprovado e eles confirmaram que teve um vazamento de 1.200.000 pessoas, né? Informações ali não, teoricamente não bancárias, mas informações dos usuários ali. Então, assim, poxa, e aí eu falei antes que o iFood tem cerca de 9.000 agentes. Então, assim, se a gente olhar o número de vulnerabilidades agora com a IA, ela exponencializou. Né? O próprio ChatGPT ali, ele induz principalmente essa questão. Então, a questão é como que eu uso a IA de forma correta, como que eu não caio nesses golpes, como que a gente usa de forma a não colocar dados sensíveis lá dentro de um prompt, por exemplo. Então, se eu sou da área da saúde, por exemplo, poxa, vou pegar um prontuário e jogar lá dentro, não posso fazer isso. Eu tenho que preservar os dados ali. Então, você pode recortar uma parte, sim, e aí joga lá o texto, enfim. Mas tem que tomar esse cuidado, né, para a gente não usar a IA de forma incorreta. Então, tudo isso tem a ver com governança. Né? E aí, de É. novo, a gente vai voltar um passo atrás para dizer assim, tá, mas como é que a gente faz? Como é que a gente inicia? Capacitação. É aprender como usar, né, essa ferramenta poderosa que está ao nosso alcance, ao alcance de cada um. E que legal, Roger, que hoje tem aqui no Brasil, aqui em Joinville, esse Lab de IA, onde muitas pessoas, por vezes, para fazer
fazer o que vocês fazem aí, iam para fora do país. Então já é um grande passo aqui para a região de Joinville, para o Brasil, porque, né, é o que eu costumo sempre estar conversando com os meus clientes, a galera fala, né? Ah, vou buscar um processo de aceleração da minha startup, desenvolver a minha ideia, mas eu vou lá para a Suíça, eu vou lá para a Bienal da Suíça, eu vou para a Alemanha desenvolver. E o Brasil já tem, né, a nível Europa, que é o Lab, aí contigo, com todos os professores, né? E A também gente me tem. lembrou o que tu falou aos projetos universitários e os estudantes, a academia leva para o Summit para os investidores dar uma olhada, né? Tem no vídeo do ano passado, né? Vários carros, vários projetos que os próprios estudantes levam para o Summit, tá, galera? Então, o Summit não são palestras, que vão ter mais de 50 palestras, mais de 15 workshops na prática, onde o profissional vai estar ensinando vocês ali com o computador dele, vocês levam o de vocês e vão aprender na prática. Dias 18, 19 e 20 de junho. Tem também o Dinotank, né, Roger? Que é como se Isso, fosse um Shark Tank pessoal, onde tem 5 avaliadores, investidores e 10 startups, 5 startups vão lá e fazem o seu pitch e podem receber ali já uma proposta do investidor, né? Tem uma aproximação isso. muito mais fácil. Então, 3 dias, né, de evento para poder a galera curtir. Mas deixa eu te fazer uma pergunta aqui, Roger, que eu vi, que você falou lá no começo que nem para tudo a IA vai ser democratizada, né? E também na vida nem tudo se precisa de IA. Tem coisas que vêm já Sim. da antiga, que vão continuar, eu acredito, por não sei para sempre, né? Mas acredito que sim. E eu vi que você tem 4 livros escritos, e eu acho que esse Hum, número é 4 livros ou são 5 livros? São 4. Estou fazendo o quinto agora. Ah, então fala um pouquinho pra gente. Boa, o primeiro livro que eu publiquei foi lá em 2020. E o título do livro era falando sobre transformação digital. E o subtítulo do livro era Criando um Novo Mindset, né? Ou seja, transformação digital tem muito mais a ver com mentalidade do que tecnologia propriamente dito. Então, esse foi um pouquinho do tema, e lá eu trouxe principalmente vários aspectos sobre o futuro, né, de algumas coisas que viriam a acontecer no futuro, que inclusive, como eu lancei em 2020, eu não fiz o lançamento muito divulgado, porque foi bem no momento da pandemia. Então, como eu tinha escrito ele em 2019, eu previ algumas coisas ali, inclusive, e a pandemia acabou acelerando a digitalização no mundo inteiro, e então algumas coisas aconteceram de forma bastante acelerada. E lá eu já falava das tecnologias emergentes, como inteligência artificial, né, internet das coisas, computação quântica. Então tem muitas tecnologias interessantes lá que eu já falava. E a outra publicação que eu fiz no ano passado foi uma trilogia, então foram 3 volumes, que eu conto um pouquinho da minha jornada empreendedora, desde lá de 2016, enfim. Na verdade, eu conto a minha história desde 2006, quando eu vim para Joinville. Então, esse ano fizeram 20 anos que eu estou aqui. Então, eu acabei contando a minha jornada empreendedora. E o título, na verdade, do livro é O que não te contaram sobre as startups. Né? Como eu empreendi 4 startups aí durante 8 anos, 7 anos, continuo ainda. Né? Hoje eu mentoro alguns empreendedores, inclusive de startups. Já conduzi no ano passado, inclusive, um programa lá pela Academia Lendária, que foram 140 alunos, onde no final a gente teve aí 53 startups que foram lançadas. A gente fez um Demo Day com 20 delas em dezembro do ano passado. Né? Agora eu mentoro também o programa da Mauna Ventures lá de São Paulo, que são 50 alunos. Então é justamente trazendo esse entendimento dessa jornada de empreender em startup. Então por isso que são 3 volumes, onde a gente, né, trazendo aqui o contexto do empreendedorismo, quais habilidades o empreendedor precisa desenvolver e desempenhar nessa nova era. E aí eu encerro o capítulo 1 falando das startups em si, o que é uma startup, os tipos, né, as formas de você começar. O volume 2 ele vai falar muito mais sobre ideação, como que você começa a construir a sua startup, estratégias, enfim, desenvolvimento. Então, o capítulo 2 é somente sobre isso.
E aí fala de vendas, enfim, de produto, de MVP, de preparação, principalmente para você fazer um pitch, né? Como que você vai captar investimento. E o volume 3 eu falo das estratégias de saída, né? E aí fala de governança, de contrato, como que você busca um sócio, né? Como que você tem que, quais são as habilidades, qualidades que você vai buscar complementar, como que você inicia uma sociedade. Então são estratégias para preparar o teu negócio para ser comprado, para ser vendido. E você, como empreendedor, né, o nosso maior sucesso muitas vezes é o exit, né? Você vender e sair, digamos assim, fazer uma saída e você investir e começar uma outra. Então, eu conto toda essa jornada aí nesses 3 volumes. E agora o quinto que eu estou escrevendo tem a ver com organizações agênticas. Então, essa jornada toda aí é um pouquinho do meu dia a dia também, que a gente ajuda as empresas nessa jornada de iatização, né? Como implementar IA dentro da empresa, por onde que eu começo, o que que eu tenho que fazer antes, né? Mapeamento de processos, capacitação das pessoas, dos líderes, para depois a gente ver qual é a tecnologia que a gente vai adotar dentro da empresa e caminhar para um nível 6 de governança, né? Tendo feito tudo isso, opa, agora qual é o nível que eu preciso implementar essa governança de dados, governança dos modelos de IA, até para estar principalmente adequado à legislação, né? Tanto a legislação internacional, né? A própria LGPD, a GDPR, a lei EU Act, que é a europeia, a ISO 42001, né? As boas práticas da OCDE. Então, tem uma série de normas aí, o próprio PL, que está em votação aqui no Brasil, que vai publicar a lei, né, da inteligência artificial. Então, a gente já saiu um pouco na frente para desenvolver essas aplicações. Hoje a gente tem uma plataforma através da Justo, né, que é a nossa startup, que eu tenho junto com a Maiara, inclusive, que é justamente essa ferramenta que envolve mais a questão jurídica de ajudar as empresas a criarem as suas leis, as suas normas internas, e depois uma ferramenta, um software, onde você tem todo esse monitoramento ali para estar dentro das conformidades, tanto de dados quanto da legislação da IA também. Roger, galera, né? A gente já está aqui 42 minutos e 38, Passa tá? rápido. Passa rápido, né? A gente falou sobre o que tu faz, sobre os teus livros, o tema da tua palestra, sobre o Summit. A gente não ouviu o Zé Butch falar nada, o Zé Butch está ali só quietinho, observando, preparado para a Copa do Mundo. Então, eu vou pedir para quem esteve aqui com a gente compartilhar essa live pré-Summit, tá, gente? O Summit ele já começa aqui no digital para você justamente se conectar com o Roger. Então, você que pretende iatizar, né? Como é que é? Iatizar, Iatização. A gente teve você a quer fazer a digitalização, iatização? a gente teve a digitalização na era da transformação digital e agora a gente vai ter a iatização, que é a implementação da IA nos negócios. É Iatização. para você que quer fazer a iatização dos seus negócios, já conhecer o Roger Magic, que é um palestrante confirmado do Summit. Muito mais, né? Tá por dentro do Summit, do Nexus, faz parte do ecossistema, né, E a Roger? gente vai É o ter, terceiro ano? é o terceiro ano, Sim. e a gente vai ter aqui no Lab, nesse espaço que a gente está aqui, a gente vai ter um dos ambientes também do Summit, onde vai ter alguns workshops, enfim. E eu estou finalizando, inclusive, nessa semana, a gente vai ter aqui nesse palco, justamente a gente vai trazer algumas pessoas que estão palestrando e que estão ministrando workshops. E o meu papel aqui, o nosso papel é justamente fazer essas provocações e colocar pelo menos 3 pessoas no palco aqui para a gente fazer uma troca, né? Fazer esse talk, pegando essas mentes brilhantes para a gente debater assuntos que já estão acontecendo, assuntos que ainda não tem uma decisão, mas é justamente a gente trazer essas provocações para a gente gerar essa interação também. Então, fica ligado na programação lá no site do Summit, que a gente vai ter esses horários específicos aqui para fazer esses talks. Além da programação oficial, que já vai estar lá, né, aqui a gente vai ter alguns assuntos justamente para a gente debater
e fazer com que a gente consiga disseminar também esse conhecimento um pouco mais técnico, né, tornar ele mais acessível para as pessoas em geral. Então, vai ser bem legal, bem legal. Então, acompanhe aí nas redes sociais, acompanhe aqui no link. Se você não se inscreveu ainda, então se inscreve. Eu não me recordo agora qual que é o lote que tá, se já está no segundo, no terceiro lote. Então, Tá no aproveita, corre. último já, Tá no Roger. último lote já, então olha Tá no só, último. corre para você fazer a aquisição aí do teu passaporte. Serão 3 dias de conteúdo fantástico. Esse ambiente todo aqui é fenomenal, é fantástico, né? O networking que a gente faz, o aprendizado, as trocas, é surreal. Então, não perca essa oportunidade, né, de estar consumindo esse conteúdo em primeira mão, participando dos workshops, que é mão na massa, traga o seu computador junto, vocês vão aprender, né, na prática aqui, vai ser bem legal. Galera, aqui, ó, summitdeinteligenciaartificial.com. Lá você pode garantir o seu ingresso, conhecer mais do Summit. Aqui no próprio LinkedIn, que é a nossa plataforma principal, que a gente já faz essa conexão, vocês podem conferir todos os palestrantes que já estão confirmados, tá? Um presente aqui, ó, que já... Ontem o Aldo disse assim, você não tem nenhum presente para a galera, Odilon? Pois é, Aí eu disse assim, cadê o pois presente é, aí? então eu disse, eu vou passar meu cupom de desconto aqui para a galera. Então, acessando o site do Summit, e inclusive ele vale para o Rooftop, que é aquele espaço no final do evento, onde é reservado para cerca de 250 pessoas. Palestrantes, patrocinadores, CEOs, autoridades que vão estar lá, para você ter mais tempo para fazer network, uma conversa mais agradável, comer, tomar um vinho, um champanhe. Então, Odilon e A10, tá, galera? Ainda tá valendo, tá? Mesmo no último lote. Aproveite. E, Roger, só te agradecer. A galera perguntou aqui se o Zé Butti tem rede social. O Zé Botti especificamente não, mas ele tem o Instagram aqui da Robotics. Vocês Da podem Robotics. depois pesquisar, a gente deixa também no comentário aqui. Então pesquisa lá. Beleza. Depois segue lá. Mas eu acho que a partir de amanhã já vai ter o Instagram do Zé Butti, eu não sei. Me veio isso na cabeça. Eu acho que a gente vai ter que criar. E tem uma novidade, hein? Uma novidade em primeira mão aqui. Aqui dentro do Lab, a gente está preparando junto com o Samuel, né? O Samuel é o piloto do Zé Butti. A gente está preparando uma palestra, uma palestra assistida com o Zé Butti. Então a gente vai fazer uma interação ali, vai ser bem legal. Então, e a gente vai trazer exclusivamente aqui. Não sei ainda em qual dos palcos, então fica ligado. É meio que uma surpresa. Quem tiver aqui vai saber exatamente aqui, próximo dos dias, aonde que vai ter essas apresentações interativas com o nosso amigo Zé Butti. Vai ser bem legal. Valeu, Roger. Obrigado. Valeu, Maravilha. galera. Pedir aí a força, né? Deixa o like, compartilha, envia para aquela pessoa que é apaixonada por inteligência artificial, porque isso também é fazer networking. Não adianta você mandar assim uma live que tem sobre inteligência artificial com um especialista aqui, que é o Roger, com o nosso Zé Butti aqui, você está compartilhando com ela um conteúdo legal, tá? Então, bora compartilhar, galera. Valeu, Roger. Valeu, Zé Butti. Valeu, Gilão. Obrigado. Para quem está nos assistindo, não se inscreveu ainda, corre lá. O último lote tem aqui o bônus do nosso amigo Odilon e A10. Então tem o desconto, o cupomzinho. Aproveita e a gente se vê aqui no Summit dias 18, 19 e 20. Valeu, abraço. Tchau, tchau. Hoje é uma noite muito especial. Início a um novo ciclo. Estou muito animado para fazer networking de alto nível, fechar negócios e poder pensar em como é que vai ser o ano que vem. Estamos trazendo uma edição com muito mais novidades. Execução que faz acontecer. A expectativa para ano que vem é ser ainda maior, trazer mais inovação, trazer mais IA, entregar mais conteúdo para todo mundo.